Obras para Jesus, Ministério do Espírito Santo. Meditação para o dia de hoje. Por tudo que vemos que está acontecendo, a Bíblia logo será proibida. Em 1/3 dos países do mundo é proibido evangelizar. Leis anticonversão apenas compravam aumento de perseguição a cristãos. Por Jarbas Aragão. As leis que proíbem a blasfêmia são alarmantemente difundidas em todo o mundo, com muitos países estabelecendo punições desproporcionais, que vão desde prisão até a pena de morte. Um relatório sobre leis anti-blasfêmia e anticonversão foi apresentado esse mês pela Comissão de Liberdade Religiosa Internacional, sancionado pelo governo dos Estados Unidos da América. Irã, Paquistão, Iêmen, Somália e Catar ocupam os primeiros postos em uma lista de 71 países que criminalizam pontos de vista considerados blasfemos. Isso representa pouco mais de 1/3 dos 206 nações do globo. Na prática, isso significa que uma pessoa não pode mudar de religião e aqueles que ousarem dizer que os ideais religiosos da maioria da população são errados estão sujeitos a serem taxados como criminosos. Nós encontramos padrões. Todas essas leis, de alguma forma, se desviam dos princípios da liberdade de expressão. Todas têm uma formulação vaga, que geram diferentes interpretações, explicou a agência Reuters, a autora do relatório, a suíça Joelle Fies. O ranking foi estabelecido em como a proibição de uma blasfêmia ou criminalização de um Estado viola os princípios do direito internacional. A Irlanda e a Espanha, que possuem leis anti-blasfêmia consideradas leves e que raramente são invocadas, prevêem apenas uma multa. Contudo, 86% dos países com leis de blasfêmia prevêem prisão para os acusados. A grande maioria são nações islâmicas, que invocam a lei religiosa Sharia acima das leis nacionais. A proporcionalidade da punição foi um critério fundamental para os pesquisadores. É por isso que o Irã e o Paquistão são os dois países mais perigosos, pois eles explicitamente colocam a pena de morte em suas leis, disse Fies, referindo-se à legislação que impõe uma morte a quem insultar o profeta Maomé. A questão maior é que, se um cristão afirmar que Jesus é Deus ou que é maior que Maomé, já pode ser acusado de blasfêmia. Dentro da prática islâmica, o fato de uma pessoa que nasceu em uma família muçulmana converter-se a outra religião é o suficiente para que ela seja considerada um blasfemador. Em suma, leis de blasfêmia se equivalem às de anticonversão e podem ser usadas pelas autoridades para reprimir minorias. Segundo o relatório, isso pode servir de pretexto para que os extremistas religiosos fomentem o ódio contra quem pensa diferente deles. Um caso recente de acusação de blasfêmia envolveu o ex-governador de Jakarta, na Indonésia, cristão, Basuki Cahayapurnama, conhecido como Ahok, foi condenado a 2 anos de prisão após dizer que não concordava com o versículo do Alcorão segundo o qual um muçulmano só deve eleger um dirigente muçulmano. Especialistas das Nações Unidas criticaram a decisão do tribunal indonésio, classificando a sentença como injusta e política. Outro caso de grande repercussão foi no Paquistão, onde Taimur Raza, 30 anos, foi condenado à morte por ter feito comentários considerados blasfemos no Facebook. Sua crítica a Maomé o colocou no corredor da morte juntamente com outras dezenas de que de algum modo ofenderam os muçulmanos. Ainda segundo o relatório da Comissão de Liberdade Religiosa Internacional, em alguns países como a Arábia Saudita, os tribunais da Sharia é quem decidem os acusados de blasfêmia e por isso não existe a necessidade de uma lei específica. Segundo Fies, o julgamento é muito vago, por vezes bastando a palavra de um acusador, sem necessidade alguma de se apresentar provas. Segundo a Sharia, o testemunho de um infiel não islâmico não possui valor. Texto extraído da página Gospel, Prime. Então, meus amados em Cristo, vamos levar o Evangelho enquanto é dia, pois quando vier a noite, caso não sei se já perceberam, são poucos os que ouvem a sã doutrina de Cristo. Já estamos dentro da profecia, que muitos estão erguendo líderes que satisfazem os seus ouvidos.
E muitos estão indo com eles e logo a Bíblia será proibida. Daí será como está na profecia de Amós 8:12. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Ainda estamos na graça, e quando a igreja for arrebatada, começará a luta e muita dor. Aproveite enquanto o dia se chama hoje. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hebreus 4:7. Que a paz esteja sobre todos que em Jesus permanecem. Amém.